A nossa atual lei eleitoral corre o risco de ser modificada agora por esses dias, talvez aí no próximo mês, com o estabelecimento de federação de partidos. Isso não é bom, isso é ruim para o nosso país. O Brasil é o país do mundo democrático, dos países que têm eleição, que tem o maior número de partidos. E eu vou aqui trazer, no mínimo, 3 elementos, no mínimo, na medida que eu vou falando, pode ser que me ocorra mais, 3 elementos que tornam isso muito ruim para o funcionamento da política no Brasil. Ruim para os políticos que estão no jogo político e ruim para o país como um todo, para você, para mim, para o país. Tá? Antes disso, eu queria só dar um indicador importante, antes de entrar nos argumentos que defendem a manutenção da atual lei eleitoral sem a federação de partidos. Eu queria somente trazer aqui um dado relevante dos países democráticos. Tem uma grande base de dados, a ciência política tem várias bases de dados mundiais, isso inclusive está no meu curso Quem Manda no Brasil, tá? Eu tenho um slide que tem isso. Nos países democráticos, qual o número de partidos efetivos? A ciência política tem um cálculo que calcula o número de partidos efetivos, porque você tem nos parlamentos um número nominal de partidos, sei lá, 30 partidos no parlamento brasileiro, 28, mas tem os efetivos. Os efetivos são aqueles, na média, aqueles que têm mais de 2,5%, 3% das cadeiras do parlamento. Tá? Isso em todos os países do mundo. Pois bem, dentro desse indicador, não número de partidos nominais, mas número de partidos efetivos, o Brasil tem 16. E aí é o país do mundo que mais partidos efetivos tem. É o único que tem 16. Se você me perguntar, tem algum país com 15? Não. 14? Não. 13? Não. 12? 11? 10? Não. Aí tem 3 países com 9 partidos efetivos. A Holanda, a Indonésia e a Bósnia-Herzegovina. A grande maioria dos países democráticos do mundo, a grande maioria, tem 4 partidos efetivos. 4 partidos apenas com mais de 2,5%, 3% das cadeiras do parlamento. E isso tem um sentido, tem um motivo para isso. Isso torna governar e fazer oposição, e aí vai meu primeiro argumento. Isso torna governar e fazer oposição algo mais efetivo. Imagine-se um governo. Argumento 1, eu vou trazer 3 aqui pelo menos. Argumento 1, governar e fazer oposição. Primeiro, muitas vezes a oposição não governa, mas faz governar. Ela empurra o governo para fazer determinadas coisas ou deixar de fazer determinadas coisas. A oposição só consegue fazer isso se for possível ter uma ação coletiva. Agora você imagina 10 partidos de oposição, 5, 6, a quantidade de interesses que tem ali. Todo partido é dividido. Todo partido é dividido, tem pelo menos 2 correntes. Então, se você tiver 6 partidos de oposição, tem 12 correntes que você tem que conciliar. E aí você faz uma reunião de dia inteiro, com líderes de 6 partidos de oposição. Acabou a reunião, eles vão cuidar da vida do seu partido. E aquilo ali morre, e aí eles não vão conseguir fazer oposição. O mesmo que eu falei para a oposição serve para o governo. Como é que você concilia 5, 6 partidos dentro de um governo? Também é muito difícil. Então isso se torna um grande problema, o número de partidos, um problema operacional para governar e para fazer oposição. Torna difícil governar e difícil fazer oposição. O resultado final é uma imensa dificuldade de tomada de decisão. Argumento 1. Argumento 2, a massa crítica. O que a vida partidária proporciona para os políticos? Proporciona um convívio. Eles convivem ali dentro da mesma agremiação partidária. Convivem no parlamento, convivem em reuniões partidárias, eles têm afinidades. Justamente porque têm afinidades é que estão no mesmo partido. Tá? Ao ter essas afinidades e ao conviver, eles vão criando laços de relacionamento, vão estabelecendo parcerias, vão estabelecendo laços de confiança. Além disso, aquele partido é mais numeroso, são poucos partidos, aquele é mais numeroso. E aí dentro do partido vão ter políticos especializados em áreas de políticas públicas. Especializados não tecnicamente, mas politicamente. Sabem quais são os interesses da educação. 4, 5, 10 pessoas daquele partido, mais 10 pessoas entendem muito de saúde,
mas 10 pessoas entendem muito de relações internacionais, 10 de obras públicas. Os dois grandes partidos do Reino Unido, tem cada um 300 deputados, um tem mais de 300, outro tem pouco menos de 300. Dentro daqueles 300 ali, tem no mínimo 20 para cada tema. Então você tem uma massa crítica enorme em termos de políticas públicas. Massa crítica política, que é claro que tem técnica também, mas é política, massa crítica que combina entender os interesses daquelas áreas com ter a noção mínima técnica daquelas áreas ali de decisões de políticas públicas. E isso é fundamental. Isso é fundamental quando você forma um governo. Isso é fundamental, para ficar no meu primeiro tópico, quando você forma, quando você faz oposição, né? Você tem gente para conversar sobre um determinado tema. Nós temos partidos aí, vários, 30 deputados, né? Você não vai ter especialistas nas diversas áreas de decisão de políticas públicas agregados nesses partidos, né? Então, esse é o segundo argumento. O terceiro argumento, muito importante, é a renovação partidária. A possibilidade de haver renovação. O que nós temos no Brasil? Vários partidos políticos têm o mesmo presidente do partido que toma a decisão do partido há muitos anos. Tem presidente de partido, entra na internet você vai achar. Tem presidente de partido que preside o partido mais do que os mais longevos papados. Só perde para São Pedro. Mais de 30 anos, 25 anos presidente do partido. E aí o que é interessante, uma empresa quando vai mal, a diretoria, né, ela, dependendo do que for, né, porque uma coisa é ir mal porque todo mundo vai mal, mas se o conselho da empresa avaliar que a diretoria foi mal nas decisões e isso levou à perda de mercado, perda de lucratividade da empresa, é tentada alguma mudança. Muda-se o presidente da empresa, a diretoria. Quando cada um é dono do seu feudo, cada um é dono do seu partido, pode acontecer o que for com o partido pode diminuir que o presidente não muda. Então você não tem mérito. Seria totalmente diferente se todos os políticos que aí estão, que nós conhecemos, estivessem juntos em poucos partidos. E aí, se o partido fosse mal, aquele que estivesse ali presidindo o partido, não estou dizendo que ele sairia, mas ele iria sofrer uma pressão muito grande para dizer, olha, você foi mal na última eleição, nosso partido foi mal, agora é a vez de dar a chance para alguém mais jovem, alguém que está aí na fila. Então, os partidos não são arejados. Você vê o que acontece no Brasil, dado esse imenso número de partidos. Alguém que fica insatisfeito com a vida partidária lá dentro do seu partido, não teve a chance de ser candidato, pula fora e faz o seu próprio partido. Como eu sempre digo, agora eu tenho um partido para chamar de meu. Se houver essa mudança, isso tudo que eu estou falando vai permanecer. E detalhe, outra coisa importante, é claro que ter poucos partidos, você vê o Partido Republicano dos Estados Unidos selecionou Trump, né? Mas Trump, a gente sempre compara com Bolsonaro, Trump é muito melhor do que Bolsonaro, muito mais capaz, muito mais capaz. Um grande número de partidos permitiu a existência de um candidato como Bolsonaro, permitiu a existência de candidatos inexperientes que estão aí governando vários estados no Brasil, candidatos sem nenhuma trajetória política. Se nós tivéssemos poucos partidos, o processo de seleção interno seria mais duro e dificilmente emergiria alguém despreparado, tão despreparado como é Bolsonaro e como são muitos governadores de estado aí. Porque a gente olha o presidente da República, mas tem muitos governadores e prefeitos absolutamente desqualificados para o cargo. Porque eles decidem que vão ser candidatos, arrumam um partidinho pequeno, porque existem 30 partidos, e aí, na base do carisma pessoal, etc., conseguem ser eleitos, mas não têm capacidade para governar. Não passaram pela socialização política e não passaram pelo crivo, mais importante, não passaram pelo crivo, né, da seleção partidária. Porque cada um foi como o Bolsonaro. O Bolsonaro primeiro decidiu ser candidato e no ano da eleição escolheu em qual partido se candidatar. Veja que verdadeiro absurdo. Então aí eu listei pelo menos 4 motivos que são bons para os políticos e são bons para o Brasil para não mudar a atual legislação eleitoral. Não sei se vai acontecer. A pressão dos pequenos partidos é muito grande. A gente agora, esses grandes partidos, os partidos maiores, que poderiam
decidir manter o Brasil, porque basta manter a legislação que está aí, ou seja, manter o Brasil no rumo certo. Tomara que aconteça. Um grande abraço, inscreva-se nesse canal do YouTube, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que já vem crescendo bastante. Um grande abraço.